a tensão militar no mundo continua aumentando. Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, cada dia que passa, novas informações estão mostrando que uma guerra mundial se aproxima. Em outros vídeos, falei sobre os blocos de força militar que estão se formando. Veja, uma aliança militar entre a China, a Rússia e a Coreia do Norte está se consolidando cada vez mais. Uma aliança para confrontar os Estados Unidos e seus aliados. Pela primeira vez, o governo americano está considerando oficialmente o perigo dessa aliança entre a Rússia e a China. Veja o que diz essa matéria. Estados Unidos alertam para risco de guerra nuclear com China e Rússia. Como a gente pode ver, essa informação é muito importante. O Departamento de Defesa americano já considera entrar em guerra contra a Rússia e a China. Já não se trata de uma possibilidade distante de acontecer. O chefe do Estado-Maior, que é o conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, tem falado sobre o perigo dessa aliança entre China e Rússia. Veja o título dessa matéria. Pentágono, que é o Departamento de Defesa americano, se mostra preocupado com possível aliança militar entre Rússia e China. Veja, apesar de não existir ainda uma nota oficial dessa aliança entre a China e a Rússia, os militares americanos acreditam que isso já está em andamento. Sobre esse ponto, veja um pequeno trecho dessa reportagem. No meio da tensão com os Estados Unidos, os presidentes da China e da Rússia tiveram um encontro. Xi Jinping disse que a China vai trabalhar com a Rússia para trazer estabilidade em um mundo de turbulências. Essa conversa focou em questões muito sensíveis dos dois países, como Ucrânia e Taiwan. Sobre a guerra, Vladimir Putin, que agora aparece aí na tela, reconheceu a preocupação com o conflito. No vídeo anterior, eu falei que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai instalar armas nucleares no território de Belarus, também conhecido como Bielorrússia. As ameaças de Vladimir Putin ressoam 2 dias depois que o presidente russo revelou planos para levar armas nucleares para Belarus. Hoje, o secretário do Conselho de Segurança do Kremlin fez uma ameaça direta. Nikolai Patrushev declarou que as armas russas são capazes de destruir qualquer adversário, inclusive os Estados Unidos. O acordo entre o líder russo e o presidente de Belarus já foi firmado. O governo americano criticou duramente essa atitude do presidente Vladimir Putin e afirmaram que isso é bastante grave e que pretendem criar sanções contra o governo de Belarus. Mas o líder de Belarus tem mostrado sua fidelidade ao líder russo e já aceitou prontamente a proposta de instalar armas nucleares em seu território. Veja o que diz essa matéria. O líder de Belarus afirmou: no horizonte está surgindo a Terceira Guerra Mundial com incêndios nucleares. Veja, em meio a esses movimentos militares e políticos, uma pesquisa revelou que o número de ogivas nucleares aumentou em todo o mundo. E o líder da Coreia do Norte está dentro dessa pesquisa. Veja o título dessa matéria. Kim Jong, líder da Coreia do Norte, ordena maior produção de materiais nucleares para a criação de armas. Veja, quase toda semana o governo norte-coreano realiza testes com seus mísseis nucleares. E o próprio líder desse país afirma que seus testes é para mostrar sua força militar para os Estados Unidos. E, claro, mostrar seu poder nuclear. Enquanto isso, a China continua dando sinais de força em relação à ilha de Taiwan. Como falei em outros vídeos, o governo chinês considera Taiwan como parte do seu território, mas o governo dos Estados Unidos considera
considera que Taiwan é um território soberano e não deve ter qualquer influência da China. Veja, essa afirmação do governo americano acaba aumentando a tensão na região asiática. Só para você ter uma ideia, o Ministério de Defesa de Taiwan informou que 10 aviões de guerra da China sobrevoaram Taiwan. Para o governo chinês, a ilha não tem independência política. Para os governantes chineses, Taiwan pertence à China. Veja, o contexto político que envolve a China e a ilha de Taiwan é bastante delicado. Isso por causa de um possível confronto militar, caso Taiwan procure se tornar independente. Os rumores de uma guerra nuclear estão aumentando. O novo ministro das Relações Exteriores da China usou hoje um tom ameaçador em relação aos Estados Unidos. Foi a primeira entrevista dele à imprensa internacional. Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem a acelerar na direção errada, certamente haverá conflito e confronto. Em sua primeira conversa com jornalistas, o novo ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang, deixou claro quem é o adversário. A Terceira Guerra Mundial nunca teve tão perto de acontecer. O relógio do apocalipse mostra que estamos nos aproximando do Armagedon nuclear.